Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sumi por um tempo, estive muito atarefado com o meu trabalho e eu consegui uma brecha para produzir alguns áudios para vocês por aqui. Primeiramente eu vou começar aqui esclarecendo que eu mudei um pouco o canal, né? Eu tenho uns projetos para o futuro, né? Para transpor os vídeos que eu tinha feito nesse canal, alguns de viagens, para um outro canal, eu acho que para esse canal ficar um pouco mais organizado, porque esse canal, o objetivo desse canal, ele é um canal para divulgar informações sobre a língua portuguesa, sobre textos, né? E principalmente sobre pesquisa, né? Eu trago muitas reflexões sobre pesquisas, como fazer pesquisa, metodologia, né? E como organizar textos, sobre normatização, e eu também trago alguns diálogos sobre várias outras questões cotidianas, sobre como juntar dinheiro, sobre custo de vida em alguns lugares. Então, esse canal ele tem essa proposta, né? Eu acho que eu vou criar um outro canal sobre viagens, né? E um outro sobre a minha rotina, sobre a minha vida, porque eu quero trazer um tom para esse canal mais sobre conhecimento, divulgar conhecimento, as minhas experiências de leitura. Então, preparem-se para os próximos vídeos, os próximos áudios. Eu vou continuar mantendo esse formato, né, de áudio, de diálogo, porque é muito mais fácil, né? Nos materiais, nos áudios em que eu não tiver de apresentar alguma imagem, né? Porque eu trago alguns vídeos que eu disponho, né, exemplos com imagens de trabalhos e vou falando ao mesmo tempo. E outros são gravações do meu próprio desktop, quando eu quero apresentar alguma coisa para vocês. E alguns outros só são áudios, né? Tem uma imagem de fundo e um áudio. São esses diálogos, são os áudios mais comuns, né? São os vídeos mais comuns do meu canal. E eu acho que isso revela, né, como é o meu canal. O meu canal é assim, né? Ele tem essa característica. E eu vou continuar mantendo essa característica nesse canal. Pretendo fazer outros, mas isso é uma coisa mais para o futuro. Pessoal, eu decidi falar para vocês hoje sobre publicação de livros, né? Eu trabalhei muito com isso, né? E tanto no processo de redação de livros, como escritor fantasma, eu trabalhei desenvolvendo algumas sessões de autobiografias e até de livros de ficção e literatura, né, no caso. E eu também participei com o processo de diagramação, né, junto a um designer gráfico, né, e também no processo de impressão do livro, né, entrando em contato com gráfica, buscando o número de ISBN para publicação, tentando buscar patrocínio com editoras e, enfim. Eu tenho muito a contribuir para vocês em relação a esse tipo de conhecimento. Primeira coisa é a redação do livro, né? Essa é a primeira etapa, é uma etapa muito importante. Eu acho interessante dizer que os autores eles precisam ter bastante cuidado nessa etapa, porque ela é fundamental. E se você não redige um bom material e acredita, por exemplo, que depois eu vou encaminhar para revisão e depois a revisão dá uma melhorada, você é o responsável pelo livro. Então, e quanto melhor você fizer a sua parte, né, melhor será o resultado final. Porque você não pode jogar a responsabilidade toda no revisor, por exemplo, né? Então você tem que ter a responsabilidade de desenvolver um bom texto, um bom material, né? Já começa por aí, para que na etapa da revisão, por exemplo,
as contribuições, né? É claro que são contribuições, sempre serão contribuições, mas eu quero dizer o seguinte, para que você não atribua, né, o seu papel ao revisor. Então, porque ele poderia, por exemplo, atribuir o tempo dele, do serviço dele, né, lançando o olhar sobre algumas outras questões do texto e se preocupando mesmo menos com minúcias, com coisas básicas, né, que você, por exemplo, poderia ter feito, né, e algumas coisas nem são de responsabilidade dele. Então você precisa ter muito cuidado, porque algumas coisas são exclusivamente responsabilidade sua como autor. Não é responsabilidade do diagramador, muito menos do revisor ou do padronizador. Então, se você fizer essa etapa bem feita, se preocupar com o que você está dizendo, com a maneira que você está dizendo, isso já é um grande passo para o sucesso dessa publicação, né? Após, né, a escrita do livro, eu sugiro que o livro seja encaminhado, depois dessa etapa, para um revisor. Se você tiver, você também pode encaminhar o livro, além de encaminhá-lo para um revisor, para amigos que de fato leiam, né, para trazer uma crítica ao seu livro, porque você ainda pode querer mudar alguma coisa, e é interessante que você faça essas mudanças antes do livro ir para a diagramação, porque depois que o livro vai para a diagramação é muito complicado ficar fazendo grandes alterações enquanto o diagramador está trabalhando. Porque imagine que o diagramador já tenha chegado, já tenha feito metade do trabalho que você deseje modificar o livro, né, ou acrescentar 10 páginas no início do livro. Isso traz muito problema para o diagramador, né? Muito problema mesmo, porque ele vai ter que refazer o trabalho inteiro. E eu sei tanto que isso é penoso, porque eu não sou diagramador, mas eu conheço as técnicas de diagramação, né? E eu já trabalhei, né, também com diagramadores. E é muito complicado, né? Então esse vai e vem, essas mudanças todas. É claro que algumas coisas não tem como a gente... O texto não é definitivo, né? Então algumas coisas a gente tem que mudar. Mas essas grandes mudanças de repente o autor decide tirar 10 páginas, acrescentar 15, isso traz muita dor de cabeça para o diagramador. E a gente tem que valorizar o trabalho dos outros, né? A gente tem que ver, né, que as pessoas têm que ser valorizadas. Não é só o que a gente faz que tem valor. Uma outra coisa, depois dessa etapa, né, da revisão, o livro ele tem que passar para a diagramação. Na diagramação, necessariamente é assim, Anderson? Olha, eu acho a revisão essencial, né? E a diagramação, não tem como um livro ser publicado se ele não for diagramado. O que a diagramação é? A diagramação é a etapa que cuida, é uma etapa indisciplinar ao processo de revisão de texto, né? E é uma etapa que cuida do aspecto visual do texto, layout, capa, cores, né? É claro que eu acredito que diagramador e revisor vão ter uma certa interação, né, para que o resultado seja mais eficaz, né? Até porque o texto ele não se encerra apenas nos seus aspectos verbais, mas nos seus aspectos não verbais também, ou seja, imagem, layout de página, parágrafo, aspectos relativos à diagramação, né? Na diagramação, o diagramador vai organizar o seu texto, ele vai pensar cores, ele vai pensar tamanho do livro, e isso tem um impacto muito grande para quem está lendo, né? Espaçamento entre as linhas, ele vai pensar na fonte, né, para que a leitura seja visualmente e não só em relação ao conteúdo agradável. Às vezes você pode ter uma obra agradável em relação ao conteúdo, bem redigida, mas que visualmente o leitor perde o interesse da leitura pela leitura. Não é confortável ao olho do leitor
a maneira que aquele material foi diagramado. E hoje existem várias técnicas de diagramação que se preocupam com essas questões, né? Eu estava conversando com um diagramador outro dia e ele seguiu na diagramação de alguns livros o modelo de uma técnica que buscava aquelas proporções áureas. Foi feito um estudo por um designer e eles estavam aplicando essas técnicas em relação ao padrão ideal, vamos dizer assim, de layout de página. Eu achei muito interessante e ele me explicou lá. Eu não vou explicar por aqui porque é muito complicado, não sou da área também, mas isso com certeza gera um impacto em quem está lendo, né? E eles têm toda uma preocupação em relação a isso, né? E formação para pensar essas questões. Então a diagramação ela é fundamental. Se você não tem muito recursos, né, eu sugiro que você não se atenha a muito detalhes na diagramação, porque esses detalhes eles implicarão um preço elevado na impressão. Então, se você quiser um livro todo colorido, com muitas imagens, né, isso vai aumentar o custo do livro, né? Eu tive experiência na publicação de um livro, por exemplo, em que a escritora não queria gastar tanto dinheiro e ela só se preocupou bastante com a capa, né? Ela mandou... A capa tinha uma fotografia, né? Ela pediu para um fotógrafo fazer a foto e ela teve toda a preocupação mais com a capa, né? E o restante do texto ele foi diagramado, só que não tinha tantas cores, não tinha tantas especificidades, né? Então ela não teve de gastar tanto na impressão. Depois da diagramação, o material... só uma questão. Tem também a parte da editoração dentro da revisão de texto, ou enfim. Mas isso não é necessário. Mas é uma conferência de capítulos. O próprio revisor pode fazer esse serviço dependendo do tipo de revisão que ele oferece, né? E, enfim. E depois da diagramação seguem os preparativos, né, para publicação. Você, como escritor, tem dois caminhos. Financiar você mesmo a publicação do seu livro ou encontrar patrocínio com uma editora. Encontrar patrocínio com uma editora é muito difícil, principalmente no Brasil, mas é possível. Mas eles fazem muitas exigências, eles pedem que algumas coisas sejam acrescentadas, outras sejam retiradas do livro. Eles acabam querendo intervir em algumas questões, e principalmente em relação à venda dos livros. Eles ficam com uma porcentagem dessa venda, né? Então você tem que pensar todas essas questões. E quando você financia por conta própria, o custo é bastante elevado, né? Então, para cada 1000 cópias de uma obra, o custo pode variar, custo mínimo aí, pelo que eu me lembre das minhas últimas experiências, de 7 a 20, 30 mil reais, né? Dependendo se você utilizar muitas cores na impressão, dependendo se tiver muito brilho na capa, se for uma capa com muitos detalhes, com verniz, não sei o que, dá para fazer muita coisa em relação a isso. E o custo, né? Algumas gráficas trabalham com preços tabelados, pessoal. Então, mesmo que você procure, tem uma certa diferença de preço. Algumas parcelam o valor, mas o preço geralmente é tabelado, principalmente em Brasília, né? E você pode... Eles geralmente imprimem uma boneca, vamos chamar dessa maneira, né? E é interessante que você participe do processo da impressão, né? E que o material seja revisto, né? Não só na etapa da revisão, mas nessa etapa também por você, né? Não vai querer também que o revisor ali, você pagou, que ele
faça isso de graça nessa conferência. Não, você paga um preço para ele, porque a revisão é uma coisa que já terminou, né? Se você quiser que ele tenha esse olhar ali para essa parte da impressão, porque isso não necessariamente tem que ser feito por ele, ou se você não quiser pagá-lo, você mesmo pega a obra e faça essa checagem. Que checagem? Da impressão, porque às vezes a tinta pode manchar o papel, às vezes é um último olhar. Alguma coisa pode ter desconfigurado no material da editora, né? Então é importante estar atento a esse processo, porque depois que chega o material impresso, a gráfica não vai imprimir de novo, né? Então você tem que ser responsável, né, você mesmo, pelo material. Então essa checagem ela é fundamental. E a boneca, que é uma cópia, você tem que esgotar ali as suas checagens em relação a aspectos visuais, gráficos do texto, para, né, que não ocorra nenhum problema na impressão definitiva. Antes disso, tem uma outra etapa, que é a etapa da ficha catalográfica, pessoal. Se for publicado por uma editora, eles têm algum profissional, geralmente, que elaboram essa ficha catalográfica. Geralmente é feito por um biblioteconomista, arquivologista, né? Uma pessoa especializada, porque ela precisa registrar o número e tem toda uma burocracia para isso. E o livro precisa desse número, né? Desse número para que serve, né, a ficha catalográfica? Essa ficha ela é importante, pessoal, para que a obra ela seja catalogada, por exemplo, na Biblioteca Nacional, né? Para que tem questão de plágio, né? Então, se você já tem ali o registro, é uma maneira de evitar esses problemas, né? Você não tem problemas. E eu falei da prova, né, do material impresso, que é a boneca, e depois vem a impressão, né? A impressão e a distribuição ou venda desse livro. Se você imprime se você paga do seu próprio bolso, você também vai ter que se responsabilizar pela venda desse livro. Você pode criar um site e divulgar o seu livro e pedir para pessoas no YouTube venderem, né, grandes canais, ou colocar no Hotmart o seu livro, em sites, enfim, você tem várias opções. Também tem a opção de transformar o seu livro numa versão digital, uma versão e-book, e vendê-lo também. Eu deixei o link, pessoal, aqui embaixo. Eu escrevi um artigo sobre essas etapas de publicação também no meu site, vocês podem acompanhar, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.